Eduardo Bolsonaro volta a se colocar como candidato à presidência da República do Brasil. Após insistir em ser candidato ao Planalto em 2026, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro começa a estudar um nome, para concorrer em seu lugar. Veja bem, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi morar nos Estados Unidos dizendo perseguido político. Isso todo mundo sabe, que não é só ele que é perseguido. Toda a direita é perseguida. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, voltou a colocar nesta semana como o possível candidato à presidência nas eleições de 2026. Caso seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, decida a não disputar o pleito. Em entrevista à revista Veja, ao ser questionado se pensa em ser candidato ao cargo, Eduardo Bolsonaro respondeu: obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, vou cumprir. Ele diz que ficou feliz ao ver seu nome figurar em algumas pesquisas, mas numa democracia normal deveria ser o meu pai, Bolsonaro. Ponto. Isso foi o que diz o Eduardo Bolsonaro, sobre a possibilidade de uma candidatura do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Eduardo citou que o objetivo do ex-ministro de Bolsonaro é tentar a reeleição, mas que caberá ao pai decidir. Gente, o Bolsonaro ele ainda vai decidir se quer ou não quer. O governador de São Paulo, seja ele o deputado. Em entrevista, na revista Veja, olha só, sobre a possibilidade da candidatura do governador de São Paulo, o Eduardo foi muito franco e citou o objetivo do ex-ministro, claro, é tentar a reeleição a governo de São Paulo. Eu não sou dono da vontade de Jair Bolsonaro. Quem vai dizer o candidato hoje é ele. Eu ainda acho que Jair Bolsonaro poderá ser candidato, até porque ele está inelegível, por motivos esdrúxulos, afirmou. Pensa bem, Jair Bolsonaro inelegível. Motivo: reuniu com os embaixadores dos outros países. Esse é o único motivo pelo qual o ex-presidente está inelegível. Ao ser questionado sobre o nome de Michele Bolsonaro para a disputa presidencial, Eduardo falou de baixa rejeição dela e do apelo junto a evangélicos e mulheres, voltando a dizer que a escolha será de Bolsonaro. Acho que vai ser difícil tirar dele a possibilidade de concorrer. Eu também
acho. A reportagem da Folha mostrou que aliados de Eduardo dão como certa a permanência dele nos Estados Unidos e já falam em campanha eleitoral, distância em 2026, após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal abrir um inquérito para investigá-lo. Né? Que negócio, né? Investigar, tudo bem. Ciro Nogueira, por exemplo, o que ele diz? Ele diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil e sugere tentar Senado ou presidência. Quer dizer, o Ciro Nogueira quer que o Eduardo saia ou a presidente ou a senador, né? Eduardo deixou o Brasil em março, alegando perseguição e medo de ter seu passaporte apreendido. À época, ele ainda não era investigado. Né? Em dezembro, durante um painel da CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, em Buenos Aires, Eduardo já havia falado sobre a possibilidade de ser plano B da direita, caso o pai não dispute. O plano Jair Bolsonaro, posso ser o plano B, disse na ocasião. Bolsonaro está inelegível até 2030, devido à condenação da Justiça Eleitoral, mas tem o instinto, né? E também ele tem, além de ter o instinto, ainda tem instintivo em posicionar-se como candidato. Pois bem, nesta sexta-feira, 30, dia 5, durante evento em Fortaleza, ele disse que vencerá as eleições de 2026 com a ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro também defendeu a permanência do filho nos Estados Unidos, dizendo que o Brasil precisa muito dele e aqui no Brasil ele estaria preso. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, ele tem que permanecer lá nos Estados Unidos e é lá que ele vai fazer um grande trabalho para o Brasil inteiro. Agora, vamos supor que o Eduardo não pode ser. Ele vai ficar lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro está inelegível. E o Bolsonaro lança como presidente da República o Tarcísio, governador de São Paulo, e como vice a Michele Bolsonaro. Ô, gente, cá entre nós, quem ganha desses dois? Escreva aí embaixo. O que vocês acham? Aí, para governador de São Paulo. Aí, puxa vida, se Bolsonaro apoiar, seja quem for, vai ser eleito e governador de São Paulo. Da mesma forma que o governador de São Paulo vai se tornar presidente da República, caso o presidente da República não saia candidato e o seu filho Eduardo Bolsonaro permaneça nos Estados Unidos. Aí sim, e ele vai indicar o governador de São Paulo, Tarcísio, e também como vice a Michele. Quem vai? Eu sou Alvarenga, esse é o Viva Notícia. Você que ainda não inscreveu, se inscreva. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, gente. Fique com Deus.